Vamos dialogar sobre educação, sobre construção, sobre melhoria. Junte-se a mim e vamos aprender a aprender. Nesse vídeo a gente vai conversar sobre antropologia filosófica, que está por trás do processo educativo e da pedagogia. Um assunto relevante, importante e imprescindível para que você possa entender o que está fazendo quando ensina e quando aprende. Vamos começar falando da filosofia. A filosofia é a forma de saber, a construção do saber que tenta dar conta das questões da vida, tenta entender as questões importantes da vida. Por trás de toda a construção educativa, de todo o processo formativo, você tem uma concepção filosófica. E entre as grandes questões da vida, a gente poderia colocar algumas que são essenciais, né? O que é a realidade, o que é o ser humano, o que são os valores envolvidos, porque todo mundo tem valores, todas as coisas valoram. E caminhando nessa direção, a gente vai chegar no campo da ética, né? Que fala das relações, das nossas atitudes uns com os outros, no dia a dia, nos processos, na vida, nos projetos, nas circunstâncias. Outra área que a gente trabalha também nessa questão que envolve a filosofia, o entender as coisas, é a estética. O que é bom, o que é ruim, o que é feio, o que é horrível. Essas coisas a gente também tem que pensar, tem a ver com a nossa maneira de perceber a vida. Outra área importante da filosofia, dessa nossa busca em compreender a vida, é o que envolve a questão social e política. Né? O ser, o existir e o relacionar-se das coisas na sociedade. Nós vivemos juntos, uns com os outros. Por que isso? Para quê? Qual seria a melhor forma de convivermos em sociedade? Todas essas questões da filosofia, elas tentam responder às perguntas que a gente faz com relação à vida. E aqui nesse vídeo eu quero me ater com você à área que está relacionada ao ser humano. O que é o ser humano? O que significa ser gente? Por trás da educação, da pedagogia, por trás da construção do conhecimento, da formação das pessoas, toda vez que você pensa em processo formativo, principalmente crianças e jovens, que está relacionado diretamente ao olhar pedagógico, a gente tem que se perguntar se a gente sabe o que significa ser gente, o que realmente é uma pessoa, o ser humano. O que ela é? O que ela se compõe? É essa área de investigação, ok? Essa área de investigação sobre o que é o ser humano é que nós chamamos de antropologia filosófica. Muitas vezes a gente se pergunta, né, reclama, por que as nossas crianças não respeitam os mais velhos? Por que não respeitam as mulheres, não respeitam pessoas de diferentes raças, cores, religiões? Por que não há respeito? Por que não há cuidado? É porque talvez a gente não consiga ensinar, talvez a gente ainda não tenha conseguido transmitir os processos de formação, construir a partir dessa pergunta, o que é o ser humano. Talvez as nossas crianças, os nossos filhos, nem saibam o que significa ser uma pessoa. Em algum momento, durante o processo de formação, a gente senta com as crianças e com os jovens, adolescentes, e pergunta para eles o que é uma pessoa. O que você acha que é uma pessoa? O que significa isso para você? Só a partir dessa pergunta, né? A partir dessa pergunta você já percebe a importância da antropologia filosófica, porque dependendo do que você tem como ideias anteriores, dependendo do que você tem como pensamento, como fundamento, como base, vou usar uma palavra bem
importante assim, da teologia. Dependendo do seu pressuposto, você vai chegar à conclusão do que é ser uma pessoa. Então, algumas questões, algumas perguntas são colocadas na antropologia filosófica que nos ajudam a tentar entender o que é o ser humano, né? Vou ler algumas para você aqui. O ser humano é o quê? Ele é dotado de uma essência ou de uma natureza especial? Pergunta. Ele é um ser diferente dos demais seres da natureza? E se ele é diferente dos demais seres da natureza, ele é diferente em quê? São perguntas que a antropologia filosófica faz. Você percebe? Por trás de todo o processo educativo, você tem uma antropologia filosófica. Você tem um olhar sobre o que significa ser. O que significa ser gente. O que significa ser homem, ser mulher. Tá vendo? Você entende a importância desta reflexão? Por isso que a gente tem que aprender a aprender, porque não é tão simples como parece. Vou caminhar mais um pouquinho, vou fazer perguntas mais difíceis. O que é um ser humano? Existe algum sentido para a existência do ser humano? Ele já está pronto? Presta atenção. O ser humano já está pronto, já tem uma essência, uma natureza definida, ou ele é construído através do tempo? Você pode observar que muita coisa que você lê na internet, aí, essas imagens que você pega no Pinterest, no Facebook, nessas páginas existenciais, esses desabafos aí que o pessoal faz, essa catarse, né? Sobre as reflexões da vida, principalmente quando a gente está triste, está passando por dificuldades, a gente faz muita reflexão. Observe que até as reflexões mais simples têm por trás delas uma antropologia filosófica definida. E você aí, às vezes, faz umas afirmações, escreve alguma coisa lá no seu Facebook, no seu Instagram, que pode ser contrário ao que você acredita. Olha só. Mas não para por aí não, vou fazer outras perguntas para você pensar e para você ficar refletindo aí, meditando, né? Que tem a ver com a antropologia filosófica. Eu vou ler para você algumas perguntas aqui. Por exemplo, como entender algumas características do ser humano? A linguagem, o pensamento articulado, a capacidade de sociabilidade do ser humano. Como é que a gente entende isso? A produção da cultura, diferentes culturas, a busca pelo transcendente, pela experiência sobrenatural. Como é que a gente consegue entender essas coisas? A antropologia filosófica investiga essas questões. E por trás de todo o processo educativo, pedagógico, a gente faz essas perguntas para construir o nosso processo de formação. Você entende? Então, a partir dessa minha perspectiva que eu estou propondo para você hoje, você já sabe que a educação, a pedagogia, os processos de formação serão construídos para tentar responder a essas perguntas. Você tem muitas maneiras de responder essas perguntas. Não é o nosso objetivo aqui. Nosso objetivo aqui é refletir sobre esse processo de aprendizado. Então, não vou ficar falando sobre os campos da filosofia, entendeu? Mas você tem muitas maneiras de responder essas perguntas. Você pode responder a todas essas perguntas que eu fiz de forma racionalista. Você pode responder a todas essas perguntas de uma forma cientificista. Você pode responder a todas essas perguntas de uma forma existencialista. Você pode responder essas perguntas de uma forma materialista. E você também pode responder a essas perguntas de uma forma cristã. Entendeu? Diante do que eu acabei de dizer, que por trás de todo o processo educativo e pedagógico você tem uma antropologia filosófica, o cristianismo, a fé cristã, se torna um filtro
uma lente, como esse óculos aqui. Eu coloco esse óculos para enxergar o ser humano. E isso que eu estou fazendo aqui, colocar o óculos para enxergar o ser humano, nós chamamos isso de cosmovisão cristã. Até porque a antropologia filosófica também vem desses movimentos do século XVIII, XIX, que a gente chama de movimento iluminista, que é exatamente luz do pensamento para a compreensão das coisas. E cosmovisão é uma expressão do iluminismo, que é a maneira como você enxerga a vida. Então, a pergunta é: existe uma educação cristã? Existe uma pedagogia cristã? Não. O que você tem, na verdade, é uma forma cristã de educar e construir a pedagogia. Você tem um olhar cristão, pressupostos e fundamentos cristãos para responder essas perguntas. Porque a partir das lentes do cristianismo, ok? A partir das lentes da fé cristã, a partir da Bíblia, a gente vai construir o processo formativo e vai educar, formar, preparar o ser humano para ser gente neste mundo. Não é tão simples, né? Mas vale a reflexão, porque no final a gente precisa aprender, mas para aprender a gente tem que aprender a aprender. Qual é a sua antropologia filosófica? Quando você dá aula, quando você ensina, quando você prepara um curso, quando você prepara uma ementa, quando você escreve uma apostila, escreve num blog, num site, quando você grava um vídeo. Qual é a sua maneira de enxergar a vida? Pode ser que você, como cristão, né, como professor de escola bíblica, de teologia, no seminário, pode ser que você esteja ensinando os seus amigos, os seus irmãos, com uma antropologia filosófica não cristã. Interessante, né? A gente não para pensar nessas coisas. É por isso, mais uma vez, eu vou repetir, a gente tem que aprender a aprender.